Olá pessoal, aqui no aulão vamos falar sobre o Enseja 2018, certo? Primeiro vamos falar algumas curiosidades sobre a prova. São 120 questões, certo? Dividida em 4 divisões, que seja ali matemática, suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos. Né? No caso, para ensino fundamental e para ensino médio, incluindo apenas uma redação. Tranquilo. Matemática, pessoal, eles lá no portal, pelo menos deles, eu só vi escrito que cai, por exemplo. Eles não especificam o assunto, mas como é algo baseado e feito também pelo próprio ministério, o próprio instituto que produz a prova do Enem, certo? Eu me baseei então nas temáticas que o Enem aborda. Seriam essas. Vou começar a falar para vocês sobre função. O que seria função, pessoal? Vamos entender a noção intuitiva para ficar mais prático para a gente e mais viável de se entender, certo? Vocês vão imaginar esse bichinho aqui, ó. Esse carinha aqui, esse amiguinho nosso. Perdão, que passei aqui. Esse amiguinho nosso aqui é o fução, certo? O fução, ele gosta de sair fuçando as coisas. Então ele vem aqui, ele tá aqui acima de uma linha da trajetória, da posição, certo? Onde tem um automóvel. Então ele vem aqui, nessa linha acima daqui da posição, tem a linha do tempo. Ele vai pegar esse tempo, certo? Ele vai engolir e vai digerir aqui, ó, depois dessa setinha, a posição em função do tempo, certo? Então vamos imaginar dessa forma, que a função é uma caixa de processamento de dados. Mas podem ficar tranquilos, viu, pessoal, que essa digestão que ele faz aqui é algo bem limpo e nada abstrato. Aqui a gente tem outro exemplo também, que é na montanha, tem o pessoal que subindo a montanha, né, caminhando, e tem essa linha aqui que é da trajetória do percurso aqui que o pessoal faz na montanha, certo? Vai vir nosso amigo Fução aqui, ele vai engolir o X, que é a posição referente aqui à trajetória da montanha, e ele vai expelir aqui, vai digerir, né, o A de X, né? O A em função de X, a altitude da montanha, então, é em função essa posição na trajetória da montanha. Temos função de primeiro grau ou afim, certo, pessoal? Ela é chamada de polinomial do primeiro grau ou função afim. E ela é descrita dessa maneira aqui, ó, fx igual a ax mais b. O a, pessoal, é esse coeficiente, é o número que acompanha o x, certo? E ele é somado mais um número que é um termo constante. Então, um termo que não varia, certo? Beleza, vamos ver aqui então uma questão do Enseja de 2017 que envolve essa problemática da função. Tem aqui, ele fala do proprietário da loja, e ele fala que ele paga aos vendedores um salário fixo. Então, esse salário fixo, pessoal, é o nosso B ali da função de primeiro grau, que é constante, não muda, não varia. E ele fala que o objetivo para motivar os funcionários dele, ele paga então uma taxa adicional de 10% a cada venda. Esse 10%, então, pessoal, é o coeficiente que acompanha o X. 10%, pessoal, a gente pode escrever também 10 sobre 100, certo? Seria 10 por 100. Então, a gente escreve aqui que y, né, no caso f de x, é igual a 10 por 100, certo? 10 sobre 100, que é 10%, vezes o x. Esse 10% porque é o A é o coeficiente que acompanha o x, somado, pessoal, essa constante, que é o salário fixo aqui de 1.500. A gente ajeitando isso aqui, pessoal, vamos ter então 1.500 é igual a mais 0,1x. 0,1, pessoal, porque a gente corta esse zero do 10 com o zero debaixo do 100. E para resolver essa divisão aqui de 1 por 10, pessoal, é se a gente andar uma casa com a vírgula. Aqui o 1 não apresenta vírgula, mas é como se tivesse uma vírgula aqui no final dele, certo? Feito isso, a gente vai passar essa vírgula para a esquerda, então vai virar ali 0,1, que seria a mesma coisa que dividir 1 por 10. Então ficou aqui 1.500 mais 0,1x, seria a alternativa C, 1.500 mais 0,1x, isso a gente colocando aqui no termo aqui da função de primeiro grau. Beleza, pessoal, outro assunto também bastante comum é a trigonometria, que ela estuda os ângulos, pessoal, ela estuda os ângulos, certo? E os triângulos.
Beleza. E tem uma relação muito grande também, pessoal, do círculo trigonométrico e os triângulos que eu vou mostrar mais à frente para vocês. A partir dessa noção de trigonometria, a gente tem as funções, certo? Trigonométricas. Beleza, o que as funções trigonométricas nos diz? Tem um carinha lá, o Pitágoras, que ele escreveu aqui, o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é o triângulo, nada mais nada menos que forma um ângulo de 90 graus. Sabendo-se disso, pessoal, a gente sabe que esse lado aqui oposto a esse ângulo de 90 graus, certo? É a hipotenusa. E a gente sabe que esses lados aqui que formam um ângulo de 90 graus são os catetos, pessoal. Então, Pitágoras escreveu ali que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou vice-versa. E ele também, e a gente sabe-se também, pessoal, dessas relações aqui trigonométricas, que quando a gente quer achar o cosseno, certo? É onde tem o seno, é onde tem o ângulo, perdão, né? Com o seno, né? Com o ângulo. Cosseno, então, seria o cateto adjacente, que é o que forma o ângulo, pessoal, que a gente está se tratando, dividido pela hipotenusa. O seno, pessoal, é o lado ali sem o ângulo que a gente quer calcular, certo? Então, seno, a gente pode remeter ali a 100, sem ângulo. Seno de θ é igual ao cateto oposto, pessoal, sobre a hipotenusa. E a tangente, pessoal, onde tangente tem coca, né? Então, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem essa frasinha também que a gente pode usar para decorar um pouco, que é só catoa, né? Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, oposto sobre adjacente. Essa relação que eu ia falar para vocês, pessoal, do triângulo com o círculo trigonométrico é basicamente isso. A gente tem aqui o círculo trigonométrico, a gente tem aqui várias, né, enumerações aqui de ângulos, pessoal. E a gente pode se observar que aqui, tracejando uma linha desses ângulos, pessoal, aqui dentro do círculo trigonométrico, a gente vê a formação de vários triângulos. Agora, uma pausazinha aqui, pessoal, para uma curiosidade. Só um em cada 5 candidatos do Enseja conseguiu nota mínima em todas as provas. Então, se você alcançar apenas a nota mínima, não se sinta chateado. Você é raro, né? Mas isso não vai acontecer não, pessoal. Confiança, foco, força e fé aí nos estudos, na hora da prova, que vai dar tudo certo. Ó, a questão 31, pessoal, da prova do Enseja de 2017 envolve essas relações trigonométricas que a gente viu. Vamos observar primeiro, pessoal, que no enunciado, algumas características que eles nos dão. Ele fala aqui que o ângulo de cambagem é o ângulo agudo. Um ângulo agudo, pessoal, é um ângulo que é menor que 90 graus. E ele fala então que esse ângulo agudo é formado entre a reta que é perpendicular. Essa reta perpendicular remete, pessoal, a um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, a gente vê essa caixinha com pontinho no meio, que é o ângulo de 90 graus, certo? Formado aqui. E ele fala que esse ângulo de cambagem é o ângulo agudo entre a reta perpendicular ao solo e a linha pontilhada. Então, pessoal, é nada mais, nada menos do que esse risquinho que eu fiz aqui a lápis. Esse aqui é o ângulo agudo que a gente quer descobrir, certo? Então, beleza. E ele quer saber, então, esse ângulo. Pessoal, a gente se remetendo aqui de novo ao círculo trigonométrico, a gente pode observar que o máximo ele que chega a 360 graus, certo? Metade dele, então, pessoal, seria aqui 180 graus, certo? Então, vamos voltar aqui na questão. Se a gente analisar aqui como um círculo trigonométrico, pessoal, ele deu aqui para a gente lá no enunciado que esse ângulo aqui, que eu chamei de θ, vale 70 graus. Aqui, apenas por esse desenho aqui da caixinha aqui com o pontilhado no meio, a gente já sabe que é um ângulo de 90. E esse ângulo aqui que é o que a gente quer descobrir, que eu rasurei ele aqui de lápis. E eu chamei ele de beta. A gente observando aqui um círculo trigonométrico, pessoal, nessa figura, a gente pode observar que esse ângulo que a gente quer descobrir, esse ângulo de 90 graus e o de 70 graus que ele nos deu, são a metade do círculo trigonométrico. Então, a soma deles, pessoal, tem que ser igual a 180. Foi o que eu fiz. O ângulo θ mais o ângulo alfa mais o ângulo beta, sendo o ângulo θ o de 70 graus que ele nos deu no enunciado, o ângulo alfa esse de 90 que a gente pode observar pela figura,
e o ângulo beta, o que a gente quer descobrir. Essas letras gregas aqui, pessoal, é só para